Oi, pessoal. Tô esperando um pouquinho, tá? O pessoal entrar pra gente iniciar nosso debate hoje. Gente, é a primeira vez, tá? Que eu tô fazendo live. Então não esperem muita coisa, assim, perfeição não, tá? Vou tentar fazer o meu melhor. Eu tô ao vivo também no Facebook, só que é outro celular, porque eu não sei fazer essa ligação entre um e outro. Mas eu tô online no Facebook e no Instagram, tá bom, gente? Depois eu aprendo a fazer essa sincronia. Tive que usar 2 celulares. Aí o pessoal presente, beleza. Aí 5 online, daqui a pouquinho. Vamos ver se chegando a 10, né? Ó, gente, quanta gente entrando. É, gente, falar pra câmera é diferente pra mim, tá? Tô vendo aqui o pessoal comentando. Vamos ver, chegando em 10 a gente começa. Só pra ninguém perder, ok? Valeu, Aline. Beleza, 10, né? Gente, boa noite. Minha ideia hoje é trazer uma reflexão, sabe? Eu acho que é um tema que a gente ainda não debateu tanto e que ele é muito presente na nossa vida, que é o luto, né? O luto está presente em várias esferas da nossa vida e acredito que seja importante a gente conversar sobre. Primeiramente, entendendo que esse luto não é somente relacionado a uma perda por morte, né? A gente está falando de perda significativa. Primeiramente, quando a gente fala assim... Gente, eu vou introduzir um pouquinho o tema, mas vocês podem perguntar depois, a gente vai conversando, tá? Não vai ser só uma fala minha, não. Quando a gente fala de luto, a gente está falando de uma perda significativa. Uma perda que fomenta muito para a pessoa essa angústia, né, de ter perdido alguém ou algo. Nessa quarentena, a gente está vendo diversas perdas, né, de várias áreas, de várias formas. Eu posso até elencar uma para a gente começar, que seria, por exemplo, a perda do emprego. Muita gente tem perdido emprego, tem trazido essa insegurança. Às vezes era um emprego que importava muito, né? Era um emprego que a pessoa tinha muita estima, tinha muito desejo de permanecer nele, tinha colegas de trabalho. Então isso tem um impacto muito significativo para a pessoa, né? E vivenciar isso é entender que às vezes esse luto ele não é reconhecido, né? Principalmente quando a gente fala também de uma perda que está relacionada ao relacionamento. Uma perda de um relacionamento. Muitas vezes a pessoa termina e fica com aqueles sentimentos de angústia por ter, né, rompido aquela relação, às vezes um divórcio. A gente viu, né, na China que depois da pandemia, né, do foco lá, houve muitos divórcios. Claro que alguns podem ter sido assim, uma decisão entre o casal, sem muito impacto assim, negativo, vamos dizer assim, mas todo rompimento, né, toda perda, ela tem efeito na gente. E no relacionamento, às vezes a gente não reconhece como um luto. Às vezes a pessoa fica magoada, fica triste, fica por muito tempo, né, sentindo essa mágoa, tudo isso, e a gente às vezes não reconhece, a gente não valoriza. E isso é considerado um luto também, né? A nossa vivência atual, ela está imersa nisso. Então a gente vai trazendo muita coisa para nós nesse momento de angústia por estar em quarentena e perdendo tanta coisa, né? Eu falei um pouquinho, né, dessa questão do luto não reconhecido. E também tem, gente, eu trabalho com uma perspectiva existencial. Quem me conhece, né, sabe disso. Não é minha formação psicológica, mas é um trabalho que eu já faço enquanto terapeuta, né, enquanto estudo pessoal. Então a ideia do existencial, de pensar o existencialismo, é entender que a gente é um ser em processo e a gente é um ser para a morte também. A gente está sempre em processo, sempre em mudança. E isso agrega para nós o quê? Que
impactos negativos vão acontecer na nossa vida, mas eles passam. E a gente tem que aprender e ir elaborando com eles, né? Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Tá ok? Tá baixo? Tá muito alto? Tá ok? Então vamos lá. E essa angústia também, gente, que envolve o processo de luto, que é relacionado a essa perda. Gente, às vezes eu vou repetir alguns conceitos porque eu sei que tem gente que tá entrando agora. Então, de vez em quando eu vou retomar algumas coisas, tá bom? A angústia existencial é essa ideia desse ser para a morte, né? Dessa responsabilidade que a gente tem diante da vida. E nessa incerteza também de projetar o que virá disso tudo. Isso é do ser humano, isso é inerente à existência humana. Eu acho que às vezes a gente tem que falar isso porque é algo que muitas vezes as pessoas não entendem ou não imaginam que o sofrimento ele faz parte disso. Romper tem impacto na nossa subjetividade, né? Em quem a gente é. Então eu entendo que trabalhar isso é entender e reconhecer que a angústia faz parte, mas ela não nos paralisa somente. Por mais que pareça que ela possa paralisar, ela também pode ser um canal de reflexão para a gente entender o que importa na nossa vida, né? O que a gente almeja para nós e refletir esse vazio que traz também, porque o vazio ele remete a essa angústia de não ter como desempenhar bem, construir bem o desenrolar desse mal-estar, entende? Então, faz parte de nós, faz parte disso tudo, tá? Eu não tô também assim normalizando sentimentos negativos, como se só porque são normais ou naturais que a gente tivesse que mantê-los, né? Ou viver com eles e achar que é só o sofrimento que nos precede ou nos constitui, não é. Mas a gente também tem que entender que é um paralelo, sempre vai ser, entre o sofrimento e a potencialidade do que a gente pode fazer. Né? Tô olhando aqui algumas coisas, gente. Aí, beleza. Gente, como eu falei do luto como processo de perda significativa, eu vou tentar sempre estar falando um pouquinho dessas perdas que a gente tem na quarentena, que é a perda da rotina também, né? Por quê? Porque ela gera um impacto pra gente de vivenciar um lugar, uma rotina que a gente não tinha e de também não conseguir projetar o que virá, porque a gente não tem. A gente está num momento de insegurança e incerteza, né? A maioria de nós está. Então a gente tem que entender também que tem esse agravante, tem esse teor, né, pra nós. E, gente, quando a gente estuda luto, agora eu vou remeter um pouquinho ao luto relacionado à perda por morte, mas voltando também enquanto processo, tá ok? Pessoal do Facebook, às vezes eu não tô olhando para esse celular, eu tô olhando pro celular do Instagram. Então vai ficar assim, parece que eu não tô olhando, eu não tô prestando atenção, mas eu estou. Gente, eu vou tentar às vezes citar algum autor, mas não precisa preocupar em saber quem é o autor, tá? Quando a gente fala de luto, a gente consegue elencar 5 fases do luto, que está relacionado também, que é parte também da construção de uma autora, da Kubler-Ross, que ela trabalhou eu estou abrindo aqui no computador, tá, gente? Para dar uma referenciada melhor. A Kubler-Ross foi uma psiquiatra e ela trabalhou muito relacionado a esses cuidados paliativos, o processo do morrer. Tem vários livros e referências dela, eu posso citar depois, ok? Tem um Guilherme que falando do Heidegger, né? Sim, caminha para a morte, a angústia como algo inerente ao ser humano. Então, gente, relacionado a Kubler-Ross, ela elencou 5 fases do luto. E eu quero remeter um pouquinho isso ao que a gente está vivenciando. Porque quando a gente fala de luto, para ela referencia ao luto por morte. Mas a gente pode entendê-lo no nosso processo de vida, de perda, tá bom? Por exemplo... Gente, tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá dando pra ouvir? Tô falando rápido? Vocês podem me falar, tá bom? Sobre a morte e o morrer. Isso aí.
Os 5 estágios do luto, gente. A gente tem a negação, a gente nega aquele fato. Eu até vou remeter aqui ao que eu coloquei. A negação seria o quê? Esse vírus, por exemplo, que a gente está vivendo, né, o coronavírus. Esse vírus não vai nos afetar. Eu não vou sofrer com esse coronavírus. É a negação. E essa negação acontece quando a gente perde alguém também, a gente não aceita aquela perda. E no caso que a gente está vivenciando na quarentena, é entender que esse vírus não vai me afetar. Eu não quero me haver com isso. Eu não quero lidar com isso. Eu não estou pronto para isso. Quando eu falo das 5 fases, gente, elas não vêm certinho uma atrás da outra, não. Várias pessoas, a população como um todo, ela está vivenciando de formas diferentes, né? Por exemplo, a raiva. Estão me fazendo ficar em casa, me privando das minhas atividades. A gente fica com raiva. Por quê? A gente entende que tem que ficar em casa, mas a gente tem raiva. A gente não queria estar nessa situação. A gente nega também, junto a isso, né? Porque eu vou citar as 5 fases, mas elas não estão necessariamente separadinhas, bonitinhas, tá, gente? Às vezes a gente mistura um pouquinho. Tem gente que está numa fase mais de aceitação. Vou citar primeiro, depois eu vou falando com vocês, tá? A outra é a barganha, né? Já seria a terceira fase do luto. Se eu me distanciar socialmente por 2 semanas, talvez tudo melhore, né? Umas 3 semanas. A pessoa vai condensando, assim, né? Eu tô sofrendo com aquela perda, né? Com essa situação da quarentena. Mas eu acho que dá pra eu ficar uns dias em casa. Eu acho que eu consigo ficar tranquilo. E depois eu posso retomar minha rotina. A tristeza, que normalmente a gente entende como... Não como a depressão propriamente dita, mas como um processo, talvez, de tristeza profunda, né? E a tristeza não sei quando isso vai acabar, né? O que está acontecendo? Quando essa angústia vai passar? O que está acontecendo comigo? E isso faz parte também do processo. Assim como quando a pessoa perde alguém, ela sofre aquela saudade, aquela dor, né? De não esquecer a pessoa. E tem a aceitação, que ela é mais difícil, né? Que são poucas pessoas que alcançam, talvez. Mas eu acredito que todos nós precisamos, tá? E a aceitação é como se fosse assim. Está acontecendo, eu preciso entender. E o que fazer diante disso, né? Eu entendo que tem uma pandemia, eu aceito que essa pandemia está aí e estou tentando lidar com ela, né? Vivenciar cada dia. E isso acontece também na questão do luto, né? No processo de perda, por morte também. Gente, eu tô fazendo esse paralelo, quando perda de morte, vê também muita gente perdendo. Quem falando, escutando, é chato, né? Aqui, ó, o outro grupo. Gente, deixa eu olhar aqui. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre o luto antecipatório, que é esse luto que a gente já vive os sentimentos desse luto antes daquela situação acontecer. Isso acontece também muito em hospital, né? Gente, voltou, né? Pausou, voltou. Isso acontece também muito em pessoas adoecidas, que também faz parte do processo. Por quê? Perder a saúde, gente, pode ser considerado também processo de luto. Porque a pessoa não desempenha e vive a mesma forma que ela vivia, né? Ela não se reconhece mais como ela era, né? Quando ela perde alguma função que era muito importante, né? Eu estou estudando agora neuropsicologia, né? Que também a gente entende o processo de lesão, de reabilitação. Então a gente vê quanto é doloroso, né? Sofrido para a pessoa perder alguma função que ela tinha. Ainda mais cognitiva, porque ela remete muito a esse relacionar-se com o outro, né? O cotidiano, o social. Então, também é um fator, tá? Isso também aparece. E o luto antecipatório às vezes, quando você vê um parente doente ou uma situação prestes a ocorrer. Por exemplo, perder o emprego, né? Agora que é da quarentena. Você já sabe, às vezes, que aquela empresa não vai conseguir manter você naquele cargo, não vai conseguir manter você na empresa. Uma pessoa que pode adoecer, você sente que seu parente idoso, seu avô, né, alguma pessoa importante para você, ela pode adoecer. Então, isso já entra também nesse luto antecipatório. A gente já vivencia aquela perda antes dela acontecer, né?
E isso tem acometido muita gente, né? A gente tem vivido muito dessa forma. Pessoal, pode perguntar, quem não tiver dúvida, tá? Alguma coisa, porque senão fica cansativo. O fone aqui na frente. Alguém tá sentindo os impactos desse luto? Assim, tá sentindo algum sentimento que envolva o luto? Perdeu o emprego, né? Ou tá angustiado demais de ficar em casa? Como é que tá pra vocês? Eu vou abrir com o slide. Engraçado, a gente pergunta, né? Como é que vocês estão? O pessoal sai. Gente, então... Tá gostando da música do fundo? Eu vou falar um pouquinho enquanto vocês não perguntam, né? A Juliana, né? Minha prima. Eu tô angustiada em relação a ser obrigada a ficar em casa, né? Sinto muita saudade de encontrar meus amigos, o Manuel. Gente, essa angústia por ser uma obrigação, né? Por a gente não ter escolha, entre aspas, né? Embora muita gente esteja, né, vivenciando uma negação, que a gente tem visto muito, né? De tentar viver uma vida que não corresponde mais ao que antigamente estava sendo, né? O que recentemente estava sendo para nós. É uma mudança nova. Eu acho que essa angústia que a gente conta também relacionada a esse vazio. Às vezes eu localizo, né, o que está me angustiando, mas às vezes tem esse vazio que eu não sei identificar, mas é uma tristeza. Então, gente, ficar em casa por obrigação nos traz realmente esse mal-estar, né? Porque nos dá um território de incerteza. Quando a gente vive, a gente projeta, né? Projeta para o futuro. O que eu vou fazer? Né? O que eu vou desempenhar na minha vida? Que projetos eu vou realizar? Às vezes foram perdas de projetos também, não foram? Pessoas planejaram alguma coisa para daqui a algum tempo, né? Planejaram viagens ou visitas. Às vezes pessoas que gostam dessa convivência, né? Um com o outro, gostam de ficar junto. Pode ser mais afetada. Eu tô lendo aqui, tá? Falta de contato com as pessoas. Porque nos faz, né, gente, falta a presença de alguém. E eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante do jeito que vocês estão percebendo enquanto vivência e experiência. Por mais que a gente fale que dá para matar uma saudade com a tecnologia, utilizar a tecnologia a nosso favor, como eu estou utilizando hoje, falando com vocês, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? De estar junto, de ter o calor humano, de olhar no olho a olho e poder falar, né? Poder se expressar, poder ter esse contato humano. Então, isso aqui é para amenizar um pouquinho. Às vezes a gente fala desse mal-estar, gente, não para trazer mais mal-estar, mas para a gente conseguir elaborar, lidar com ele. Sabe por quê, gente? Porque a quarentena tá aí para todos, né? A gente tá perdendo muitas coisas e às vezes a gente fingir que não tá acontecendo não é benéfico, sabe? Às vezes a gente tem que mergulhar um pouquinho nessa angústia que já tá aí e começar a remexer, trabalhar com ela, né? Ó, tô vendo aqui a Andresa. Tem angústia que também pode surgir por não saber como vai ser quando tudo isso vai passar. Que é essa angústia. É um vazio. O vazio por quê, gente? Porque não tem como você preencher nada no futuro sem certeza, não é? Então a gente fica angustiado porque eu não consigo preencher esse futuro. Eu não consigo dar sentido para ele ou colocar projeções para eu poder caminhar. Só que a gente pode fazer o que dá conta, né, gente? A gente trabalha muito isso na terapia também. A gente faz o que é possível, o que é acessível, o que está ao nosso alcance. Então é um dia de cada vez, entende? Porque não adianta a gente não cuidar do hoje e querer só pensar no futuro. A gente tem que cuidar do hoje. Se a gente não cuida do hoje, como vai ter o futuro, entende? Tem coisas que fogem a gente, né? E a gente tem que debater, tá? Não tem uma solução mágica pra gente ficar bem, né? Assim, nossa, vai estar tudo bem. A gente tem que fazer o que é possível dentro dos nossos recursos.
Deixa eu ler mais aqui. A minha angústia é não poder sair tranquilamente, sem medo do contágio, o Rodrigo. É uma angústia que eu também tenho, sabe, gente? Eu sinto que aquela incerteza, né? Minha saída, será que vai ter algum risco? Será que eu sair hoje e voltar para casa, eu vou trazer um risco para mim? Isso nos remete também a muito quem a gente é e quem a gente se considera, né? Por exemplo, a gente vê muita crise hoje em relacionada a essa pandemia, no quesito emocional. Crise de ansiedade, né? Pessoas que têm depressão, fica mais agravado. Então a gente vê que essa situação ela potencializa quem a gente é, entende? Ela não se construiu do nada. Eu tô trazendo esse exemplo, gente, porque tem a ver também como a gente perde coisas e perde pessoas. Como a gente se constrói, se constitui enquanto ser humano, não foi do dia pra noite, entende? Então a gente traz uma bagagem com a gente, traz recursos, traz uma história, né? Então isso vai refletir na forma como a gente lida. Igual eu falei, não é que eu estou isento de sofrer porque eu estudo luto ou porque eu sou psicólogo, mas é porque a gente entende alguns processos da natureza humana. A gente entende que a natureza humana ela é angustiante, ela é sofrida. Então parece que você já aceita essa condição humana e começa a trabalhar com ela, né? Até o momento, como eu disse, eu não estou isento, mas a gente começa a lidar um pouco melhor, né? Porque a gente aceita como as coisas são. Tá alto a música no fundo? Tá alto? Peraí, que eu ainda não lembro também se eu perguntar. Necessário se reinventar. Will. Will. Gente, tem gente que me chama de Will, tá? Você acha que a situação vai mudar de forma permanente o modo como as pessoas vão viver pós-pandemia ou depois tudo vai voltar como era antes? Olha, Manuel, eu espero, sinceramente, que a gente mude. Eu acho que vai mudar sim. A forma como a gente encara nossas relações coletivas, como a gente encara o processo de estar sozinho, né? Muita gente está tendo dificuldade de dar conta de si, dar conta dessa solidão ou solitude, que é uma outra forma, né, que é mais prazerosa de vivenciar o seu próprio momento, né? Eu acho que as pessoas estão precisando encarar isso mais. Eu noto que é uma necessidade e que muita gente ainda está nesse processo de negação, que é o primeiro estágio do luto, que eu já falei, né? Negá-lo. Tem gente que está negando, está se arriscando, está querendo viver a vida de antes, não aceita que perdeu aquela vida, né? É uma vida o quê, gente? Construída, moldada, do jeito que a gente pensava, né? Antes disso tudo. A gente já projetava um modo de viver concreto, né? Com certezas. E esse mundo não existe mais de certezas. Então eu acho que muita gente ainda está tendo essa negação, mas eu espero que essa mudança ocorra. Ela tem que ocorrer, na verdade, gente. Ela precisa ocorrer, porque a gente tem que repensar nossas relações, né? Ou o quanto a gente se conhece, o quanto a gente se tolera, né? Por que será que é tão difícil viver consigo mesmo, lidar consigo mesmo, não é? Gente, o tédio e a monotonia O bom é ter as redes sociais e a TV para passar o tempo. É um recurso, né, gente, para distrair um pouquinho. A Aline falou, né, somos atravessados pela temporalidade, sim, né, o tempo dita muito sobre o nosso processo de existência e a nossa subjetividade, né, como a gente lida com a subjetividade de cada época, né. O importante que eu vejo hoje, gente, sabe o que é? Assim, que eu percebo que é interessante, que a gente precisa ter? Abertura. Abertura para o novo, abertura para a reflexão, né? Às vezes a gente se fecha muito em convicções e esquece que o mundo é em processo. Como nós somos processo, o mundo também é. Então, eu entendo que essas modificações, elas trazem muitas mudanças. E outro aspecto que eu esqueci de falar. Gente, vocês acham que toda perda é só perda? Porque tem uma coisa que a gente gosta de falar muito quando a gente estuda luto,
Gente, esse fone aqui na frente. Quando a gente fala de luto, a gente fala também que não há só perdas, né? A gente também ganha. Existe um ganho com isso. Gente, não é um ganho assim, positão, nossa, fulano faleceu, ganhei com isso muita coisa. Não. Mas a gente entende que toda perda, ela vai ocasionar um ganho. Por exemplo, por mais que não seja tão satisfatório ou que a gente opte por essa perda, claro que não. Mas assim, quando você perde um emprego, você ganha tempo, às vezes, para lidar com questões que você não conseguia lidar durante o emprego. Cuidar mais dos seus filhos, prestar mais atenção na sua rotina, avaliar o que não está bem, o que está bom, o que não está. Então sempre tem um ganho secundário, tem um outro ganho com isso. Até quando perde pessoas, né, gente? Eu falo isso, por exemplo, quando você é um cuidador, que eu sei que muita gente está vivenciando essa quarentena também, tendo que cuidar, né? Quando você é um cuidador, às vezes aquele parente que você gostava muito, amava, cuidava, faleceu. O tanto que você se doava para aquela pessoa, o quanto que você dedicava a sua vida para aquela pessoa, e depois de um tempo ela já não está mais ali. Dói, gente, é uma perda, né? Claro que você não vai escolher que ela tivesse morrido ou perdido aquela pessoa, mas você ganha também um espaço, uma certa abertura para outros caminhos, preencher esse tempo que era dedicado a alguém, você pode dedicar a outra coisa, a você mesmo, entende? Então a gente entende que não há só perdas, toda perda também tem um ganho, né? É uma ambivalência, se a gente pode pensar assim. Lucas falou que tá um pouco alto. Talvez a grande dificuldade hoje em dia é saber viver entre o real e o virtual. Isso angustia muito nos tempos atuais, sim. A era da contemporaneidade, gente, essa vida que a gente está levando muito superficial, ela demonstra mais uma vez, que é o que eu estava falando, dessa não substituição das relações. Eu estou com esse veículo aqui de comunicação com vocês porque facilita, porque é interessante, porque é bom, mas não é a mesma coisa de eu estar aí presente, de eu estar numa palestra com vocês e poder tirar dúvidas, da gente estar junto. Então são ferramentas. Pode ser uma opinião, gente. Eu sei que é uma opinião minha, talvez tenha divergências, sempre há divergências de opiniões em relação a isso, mas eu penso que não substitui. E a gente está percebendo que não substitui, porque agora é praticamente a única forma da gente se comunicar, né? É por meio virtual. Eu acho que isso é muito importante pra gente repensar muitas coisas, sabe? Eu não sou assim... Eu não trago muito... Pensar sempre positivo em tudo. Eu acho que depende, sabe? A gente precisa pensar um pouquinho dos dois lados. Mas eu entendo que, como eu falei, que toda perda também é um ganho. Às vezes é importante, sim, a gente pensar o que a gente está ganhando com isso, né? Não como uma forma de esconder o mal-estar, mas como dele construir algo diferente, entende? Tô achando ótima a música. O isolamento social traz consigo grandes perdas. A música tá meio deprimente. Eu gosto de música assim, entendeu? Como estamos reagindo frente à pandemia? E ainda mais, como eu vou sair dessa pandemia? Essa é a questão. Essa é a questão que nos acomete muito. Gente, eu vou diminuir só um pouquinho. Realmente está um pouco alto o som. Não mudou muita coisa, não. Todas as perdas trazem aprendizados, reflexões e ressignificações de vidas. Gente, eu gosto de colocar uma questão quando a gente fala assim, que traz reflexão, traz modificação, traz ressignificação. Eu acredito que a gente tem que colocar isso no âmbito da possibilidade. Ela pode trazer ressignificação, ela pode trazer mudança, mas nem sempre traz, tá? Tem gente que não dá conta, tem gente que não suporta essa mudança. Isso quando a gente trabalha realmente em relação a luto. No luto, o processo de luto em si. Porque a perda, né, ela traz... Inclusive tem autores que trabalham isso, né? A Marília Julia Kovacs, ela trabalha muito a questão do desenvolvimento para a morte, né? O estudo da morte e do luto como um processo de desenvolvimento humano.
Então, é uma possibilidade, mas nem sempre acontece. Nem todo mundo consegue. A gente fala muito assim, o sofrimento, gente, ele pode ter sentido, né? A partir do momento que o sofrimento tem sentido, ele, de certa forma, é reduzido, né? Ele ganha um contorno diferente, que é o que o Viktor Frankl fala, né? Todo sofrimento que ganha sentido, ele deixa de ser um pouco sofrimento, né? Mas a gente tem que pensar assim, gente, só porque pode ser, nem sempre é. Todos nós estamos perdendo algo. Acredito que nada será como antes. Não sairemos da mesma com tudo isso. Já tem causado efeitos. Sim, né? Tá ótimo o som. Tenho dificuldade com toda perda. É um ganho quando se trata de perda de pessoas. Regina? Regina, a gente não fala ganho, às vezes, como uma questão, assim, positiva. No quesito, assim, perdi fulano, mas eu ganhei muitas coisas com isso. Nem sempre, né? A gente ganha porque tudo que acontece na nossa vida nunca é sempre para um lado só. Ele pode ser para o outro. É uma ambivalência, né? Igual eu falei, perde alguém querido é uma perda forte, você não desejaria perder. Mas, ao mesmo tempo, quando você perde, você consegue dar conta de outras coisas que você não estava dando. Que, às vezes, você poderia estar dedicando e não estava dedicando. Entende? É um pouco isso, né? Tá? Não é uma questão de... eu perdi, também ganhei. Mas, sabe? É meio que nesse contorno que eu tô dando, tá? É o Guilherme aí falando, Maria Júlia. Eu já encontrei a Maria Júlia no congresso lá em São Paulo, que teve o último do Congresso Federal. Foi muito bom vê-la, ouvi-la, né? Ela falou muito dessas questões. Pessoal, pode falar, hein? Pode ir comunicando. Vou olhando aqui o que eu posso trazer de diferente. Uma coisa, gente, porque aqui, assim, eu gosto de falar mais livre, tá? Eu não tô decorando muito o que eu vou falar. É mais o que eu sei, o que eu posso falar e o que eu tô trazendo. O luto, gente, ele é um assunto que é muito complicado ainda para ser falado, né? Eu conversei com algumas pessoas, inclusive, para trazer esse tema, e muita gente achou assim que talvez não fosse o momento, que talvez as pessoas não quisessem lidar com isso agora. Mas vocês entendem o quanto que é importante a gente falar sobre, pelo menos conversar sobre? Sabe por quê? Porque na nossa cultura, no Ocidente, né, na cultura em geral que a gente nega muito a realidade do que é a nossa vida. A gente é um ser para a finitude, né? É um ser para a morte. E falar disso não deveria ser tão ruim, porque é um fato, né? A gente veio para a vida com um fim já instituído, né? Precisamos melhorar nossa educação para a morte, Aline. Exatamente, Aline. Por isso que falar hoje de luto é falar sobre isso. A gente entender esse processo humano, né? Porque a gente negar isso faz tudo ser mais difícil. E isso não quer dizer que eu tenho que viver pensando na minha morte. Por exemplo, eu já penso na morte o tempo todo, eu tenho que ficar falando de morte, tá tudo tão difícil, eu amo minha família, amo minha mãe, amo meus avós, e eu tenho que pensar na morte? Não necessariamente, mas e reconhecer como um processo natural da vida, entende? Por que quando é falada, às vezes tem que ser trabalhada? Até para trabalhar com os nossos que estão junto com a gente, não é? Então, eu acredito que a gente tem que pensar, porque é um fato, entende? E quando a gente pensa, a gente elabora, a gente consegue dar um significado diferente. A gente não tem aquele impacto tão forte. Vocês estão vendo o quanto que a negação ela é dramática, ela é difícil, ela é desesperadora. Porque isso faz a gente sofrer mais do que o normal quando a gente nega, né? A angústia é a consciência da morte como horizonte da vida. Frase do Heidegger, né? Que eu sempre falo dele. Gente, eu vou falar um pouquinho. Tô falando muito rápido. Vou responder uma pergunta primeiro. Será por questões relacionadas à finitude que os idosos estão tão resistentes a ficar em casa?
Olha, Júlia, essa é uma questão que eu tenho me deparado, assim, que eu fico pensando. Porque a pessoa, muitos idosos, a maioria dos idosos, tem essa consciência que essa hora vai chegar, né? Talvez não falte muito tempo para isso. E eu entendo que é mais difícil para eles por isso, porque é como se eles tivessem que dar conta de si nesse momento frágil da vida. E o que a pessoa, às vezes, idosa, não que ela deveria, gente, mas o que acontece? As pessoas, às vezes, elas já se deparam com essa finitude o tempo todo, né? Vendo esse envelhecimento do corpo, vendo os netos, os bisnetos, vendo que o seu dia, né, da existência está cessando. Então eu acho que essa angústia é maior por isso. Às vezes a pessoa quer vivenciar, ela se sente rompida da vida porque ela não tem a permissão de viver, né, o que ela gostaria. Então eu acho que tem sim esse fator. Eu entendo como real, tá? Essa resistência, né? A Sara. Como devemos lidar com o medo da morte durante esse período? Sara, tem uma coisa que eu acho que é importante o ser humano ter sempre, e nós, né, termos sempre nesse horizonte. A gente não tem garantia de tudo. Eu não posso te garantir. Né? Nessa pandemia não tem como eu garantir. Olha, você não vai pegar o corona, ou você não vai ficar muito afetado com ele, você não vai ter sintomas. Eu acho que a gente tem que ter essa busca que ele pode parecer inalcançável, mas é sempre uma busca. O vídeo parou no Instagram, eu tô continuando aqui no Facebook, tá, gente? O que ela tava falando, gente? Esqueci. Jesus. Sobre lidar com medo da morte nesse momento. É um pouco difícil falar isso. Por quê? Porque tem um momento de insegurança que a gente está vivenciando. Só que a gente tem que fazer esse paralelo. Eu tenho que ter medo porque o medo é natural. O medo é um mecanismo de sobrevivência. Né? Os animais têm e nós, como ser humano... Né? Gente, deu uma pausa aqui, voltei no Instagram e eu tô falando no Facebook também. Tô meio assim, tá? Eu tava falando com o pessoal, gente, que é necessário esse equilíbrio para entender que é normal ter medo, porque o medo é um mecanismo de sobrevivência. A gente tem receio, a gente se esquiva disso. Mas entender também que a gente pode fazer tudo que tiver ao nosso alcance para tentar viver, entende? Se a gente estiver cumprindo todas as medidas que os órgãos de saúde estão pedindo, fazendo nossa parte, eu acho que cuidado demais nunca é demais, né? Cuidado demais nunca é demais. Agora, ter medo faz parte. Só que é esse paralelo. Eu tô com medo, é possível? A gente está vivendo um momento de insegurança na saúde? Está. Mas o que eu posso fazer, né, diante dessa vivência? Eu vou me cuidar, né? Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para me cuidar, para avaliar meus sintomas, né? Entender o que está acontecendo e, a partir disso, encontrar esse modelo aí de encarar a vida. E se as pessoas estiverem próximas a gente, né, pessoas que a gente gosta, torna mais fácil, né? Um familiar, né? Se precisar, gente, é o recurso que a gente tem também. Vamos falar sobre isso, né? Eu tô com medo. Vamos contar, vamos falar um pouco. O Guilherme. Falando dos idosos e grupos de riscos, o que você pensa sobre as autoridades dizendo que quem morre são somente esse grupo de risco? Quais os impactos você vê na saúde mental dessas pessoas? Eu vejo... Entra muito naquele aspecto que eu estava já falando com vocês, gente. Uma das fases do luto, que é a primeira, que é a mais complicada, é a negação. A pessoa fala disso porque ela não está suportando a ideia de que aquela realidade não vai existir mais, que aquele modo de vida que a gente vinha tendo não vai permanecer. Então eu entendo que é muito por esse viés. As pessoas falam assim, vai morrer o grupo de risco, mas nunca pensando que a pessoa pode estar na família dela, que pode ser alguém próximo. É negar isso, entende? Eu quero viver a vida de antes, eu quero seguir meu ritmo, eu quero trabalhar, eu quero que as coisas continuem. Mas, gente, existe esse movimento do que está acontecendo aí que foge dos nossos recursos, foge das nossas possibilidades, né? Então eu entendo que é isso. Parte muito de uma negação,
Mas eu nem vou entrar no mérito do caráter, sabe? Porque a gente sabe como é que tá as coisas no governo. Quem está perdendo seus entes queridos neste período muitas vezes não estão podendo fazer velórios, ou então o velório tem pouco tempo. Como você acha que isso impacta na despedida dos familiares? Uma pergunta interessante, gente. Olha, eu tenho que ser sincero, né? Quando a gente fala de luto. Todo o ritual, o processo do velório, toda essa etapa que a gente constrói para se despedir do nosso ente querido, ela ajuda a gente a elaborar, né? Pessoas talvez consigam melhor com o velório, tem gente que não precisa dele, eu vejo vários casos assim. Eu entendo que é um dificultador, porque o velório em si é uma etapa, o ritual é importante para a gente elaborar esse processo todo, se despedir. E eu entendo que é um dificultador, eu acho que vai ser muito difícil para essas pessoas. Só que a gente, quando trabalha luto, gente, para eu também não falar só o negativo disso, ou só que não tem jeito, a gente pode pensar que a elaboração do luto, ela não precisa estar só presente no material. Por exemplo, ver o corpo da pessoa, né? Estar num velório para poder elaborar isso. Nem sempre. Às vezes a gente consegue criar ritos pessoais em casa, homenagear aquela pessoa, né? Fazer alguma coisa que simbolize essa despedida mesmo, né? Tem como a gente criar recursos para isso. Eu entendo que dá sim, e inclusive a gente tem formas para fazer isso, tá? Mas é específico para cada caso. Eu acredito que as pessoas vão conseguir trazer alguma forma diferente para a elaboração disso. Porque é muito novo, gente. Perder sem poder se despedir é muito complicado. Eu tô puxando para esse caminho do luto enquanto morte, gente, porque vocês estão me trazendo, tá? Mas se vocês acharem que tá difícil falar disso, a gente muda. Quem tá perdendo seus... Tá, aí já falou. Tá, já falou. Beleza. É mais ou menos isso, gente. Aí vamos... Nossa, gente, voou o tempo. Gente, vão perguntar. Aproveita. Aproveita que eu nunca apareci no Instagram, no Facebook. Eu nunca apareci aqui. Eu não gosto. Inclusive, eu tô enfrentando um medo meu, que é aparecer na câmera. Pode falar, gente. Gente, eu vou falar um pouquinho então. Vocês podem perguntar e eu interrompo a minha fala para ler, tá? As perguntas. Desculpa, pessoal do Facebook. Vocês devem estar falando... vocês devem estar, às vezes, até perguntando para mim e eu não tô conseguindo responder. Peço desculpas, porque o celular do Instagram tá mais próximo de mim. Aí eu tô prestando mais atenção nele. Desculpem, tá? Mas eu espero que esteja sanando as dúvidas. A Júlia. Os idosos estão resistentes a ficar em casa. Será que é por questões relacionadas à finitude? Então, Júlia, foi o que eu tinha falado. Eu entendo que sim. Eu entendo que o idoso se depara muito com essa realidade se aproximando. E ficar em casa, assim como nós, mais jovens, também temos essa angústia de lidar conosco mesmos, né? Ter que reavaliar nossa própria existência. Isso também tem uma questão que impacta, né, pra gente. Então eu entendo que isso é um fator que fica mais preponderante na cabeça dos idosos. Então eles não querem viver isso, eles querem ter a vida deles enquanto eles têm, né? Então eu noto que a resistência tem essa origem, tá? Da Juliana, Aline. Qual que é a questão da Juliana? Se alguém puder repetir, porque tá difícil voltar. Rita, obrigado, Rita. Gente, quem quiser perguntar no Facebook também, ele repassa pra mim, tá? O Lucas tá olhando pra mim. Gente, deu pra entender um pouquinho do que eu quis trazer sobre essa questão do luto, enquanto ele é complicado? Eu peço até desculpa pra vocês se eu não tô trazendo, assim, muita solução, né? Muita dica. Eu não sou muito da dica, né? Eu sou mais da reflexão. Porque eu acho que a partir da reflexão, do que a gente traz enquanto
dificuldade de lidar com alguma coisa, a gente consegue criar possibilidades, a gente consegue criar caminhos para lidar. E eu acho que é tão bom, tão importante a gente estar aqui junto debatendo esse tema, para entender que muitos de nós estamos vivenciando isso, que essa fragilidade que o outro tem, eu também tenho, né? Que também não é só porque eu tô aqui como psicólogo que eu lido bem, né? Que eu tô de boa, assim, nossa, tô... Mas eu tô fazendo o que eu posso, né? E eu acho que cada um deve fazer o que pode, entende, gente? É o recurso que cada um dá conta, é o que pode trazer para si, tá? Tentem ser muito compreensivos com isso, né? Devagar, vão tentando trazer essas temáticas, vão tentar debater isso aí, porque é uma realidade. Às vezes parece que é tipo assim, eu vejo gente falando, né? Que é como se quisesse sofrer antes. Mas eu acho que isso já consegue fazer da gente preparados para uma realidade, entende? E traz pra gente também muito recurso, né? Eu tô lendo aqui umas perguntas. Aline, somos todos convidados a pensar no morrer. É angustiante? Muito. Nesse momento e na nossa região, as estatísticas estão contrariando com grande número de casos confirmados com pessoas entre 30 e 40 anos. Sim. Então, esse impacto ele é muito forte, né? Porque a gente está vivenciando essa insegurança que a Aline traz. Que a gente tem dados, gente, de perdas de pessoas, mas eles não refletem a realidade completamente, né? E eu sinto muito, inclusive, sinto e admiro ao mesmo tempo pelos trabalhadores da saúde que estão lá, né, de frente com isso, lidando com isso. E o hospital, gente, a gente está falando disso agora aqui, falando na quarentena, mas lá esse assunto é o tempo todo, né? A perda está instaurada a cada dia, a todo momento. E nem sempre, lidando com isso, você está lidando com isso, entende? Eu me deparo com essa realidade, mas eu não quero lidar com ela. Como a Aline disse, somos todos grupos de risco, né? Então é esse equilíbrio que eu trago pra gente enquanto reflexão. Gente, não tem como eu garantir pra vocês que ninguém vai pegar ou que todo mundo vai se recuperar. Mas ao mesmo tempo, será que a gente está fazendo tudo o que a gente pode para se prevenir? Entende? É esse equilíbrio que a gente precisa buscar. Né? Eu estou fazendo, e isso me dá um certo conforto, E eu acho que cada um deve fazer dentro dos seus limites, mas buscando esse bem-estar, né? Não há garantia, gente, não tem como eu falar assim, né? Você fazendo isso, com certeza não vai pegar, não vai acontecer nada, você vai lidar bem. Então a gente tem que encarar isso como real e buscar recursos, sempre respeitando as pessoas também nas suas limitações, né? A Marília, também é importante ressaltar que cada vivência é de uma forma. Eu acho que é uma coisa importante que a gente trabalha assim na psicologia e a gente tem que trazer sempre quando a gente vai falar com pessoas de outras áreas ou leigas no assunto, que a subjetividade nesse momento ela é muito importante para a gente compreender que o luto também, cada pessoa vive a sua maneira, né? Como outras situações da vida. Então é respeitar, gente. Não tem padrão, não tem protocolo certo para dizer que existe um tempo determinado para o luto, né? Você vai avaliando junto com a pessoa, né? E que a pessoa também reconheça que aquele tempo ou aquela relação do luto tá em processo difícil, né? Tá dificultando, às vezes passa de anos, meses. Então, e muitas vezes as pessoas até ignoram, né? Que vivenciam um luto. Tem gente que até hoje tem perdas muito marcantes e que carrega durante a vida achando que é natural, que é normal ter aquele sentimento. E às vezes a pessoa vai negando ele, né? E vai carregando aquele mal-estar. Então eu entendo que a gente tem que falar sobre isso e entender que cada um vivencia a sua maneira, tá, gente? Buscar mesmo esse respeito, essa empatia, porque não é fácil, né? Não é simples e a gente vai lidando devagarzinho. Gente, acredita que já tem 50 minutos que eu tô falando? Eu vou o tempo. Vamos aproveitar pra gente... Alguma questão que ainda ficou relevante pra vocês, pra gente encerrar? Porque o Instagram ele só deixa 1 hora, né? Ativo a live.
o José. A partir da compreensão de que todos somos grupos de risco, conseguimos passar pelo processo de negação e podemos ter mais recursos para vivenciar esse processo de mudança. Isso, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Sim, se eu compreendo que a gente é grupo de risco, a gente pode criar recursos. Eu tô nesse caminho, gente. Eu tô me colocando aqui também, tá? Como eu estou lidando com isso. Eu não tô assim. Eu acho que tranquilo. Quem tá muito tranquilo, muito calmo, tá um pouco alienado da realidade, né? Ou não tá compreendendo a realidade. Mas ao mesmo tempo a gente não pode se entregar ao sofrimento, à angústia, como se ela fosse dominar quem a gente é. Todo problema, todo sofrimento, ele é cabível de recurso para a gente lidar com ele de forma melhor, né? Por isso que os psicólogos, a gente sempre trabalha também essa ideia de que não é extinguir, às vezes, o mal-estar, mas é tirar recursos dele, trabalhar possibilidades. Porque ter alguém doente, vivenciar essa pandemia, que a gente não pode controlar, a gente vai se entregar à angústia? Ou a gente também só vai ficar negando, vivendo positivamente? O ser humano ele sempre vai estar nessa busca de equilíbrio, entende? O equilíbrio, assim como a felicidade, ela não é alcançável, ou ela é experimentada em momentos. A gente experimenta momentos de felicidade, momentos de plenitude, mas eles são sempre uma busca. Então eu acho que o equilíbrio, ele é entendido, para mim, como uma busca. E a gente tem que ter ela nessa quarentena, tá? Fazer o que a gente der conta, dentro das nossas possibilidades. Não tem como não ir ao mercado, né? Não tem como não ir à farmácia. Tome as medidas de precaução e vá, né? A gente vai deixar de viver? A gente não pode deixar de viver. Mas ao mesmo tempo eu não posso me entregar como se nada estivesse acontecendo, entende? Não é simples não, gente, tá? Parece... Não vou dar resposta assim, mas... Retomando os conceitos filosóficos, somos seres livres, mas devemos nos responsabilizar por nossas escolhas. Com certeza, Aline. E é o tempo todo. A todo momento somos convocados a isso. Fazer ou não fazer o que é preconizado? Eu acho que a gente deve pensar dentro dessa responsabilidade, gente. A gente é livre para escolher. Por que livre para escolher quando a gente fala isso? Dando o pano de fundo da pandemia, da quarentena. Porque eu posso sair se eu quiser. Eu posso ficar na rua sem máscara, entre aspas, porque tem lei, mas assim, né, tem gente que consegue burlar às vezes isso, né? Ou talvez não dê para fiscalizar tudo. Mas eu posso ficar sem máscara, eu posso sair para um lugar, eu posso encontrar alguém. Minha liberdade, eu posso fazer. E a minha responsabilidade diante disso? E a minha responsabilidade diante dos outros, entende? Porque eu estar em casa hoje, gente, não é só por mim, pela minha saúde, é pela saúde de terceiros. Então, eu me responsabilizo por isso, por esse mal-estar, por essa dificuldade. Então a gente tem que encarar muito, gente, o nosso papel. A gente é responsável por tudo que a gente faz. E isso não tem como fugir, né? Você pode sair, fingir que negar a situação, sair, fazer tudo o que você deseja, mas isso tem impacto. A consequência da nossa vida é constante. A tranquilidade em excesso é uma forma de negação. Eu também acho. Inclusive, gente, falta pouco para encerrar a live. Eu acho também que a gente está num momento de reflexão de tudo que está acontecendo. Eu acho que tudo está fluindo, tudo está em processo ainda para a gente concluir. Vocês viram que eu tentei o tempo todo não ficar concluindo para vocês o que isso significa ou o que cada um deve fazer com isso? Eu estou colocando aqui para a gente refletir o que cada um, na sua subjetividade, dá conta de fazer e o quanto se responsabiliza, como a Aline pontuou, né? A gente é responsável por tudo que faz. A gente é responsável, inclusive, por aquilo que a gente não quer se haver. Entende? Faz parte da nossa existência. A gente existe e é responsável por isso. Então eu entendo, gente, que buscar só soluções positivas, sem se ater ao que é negativo, sem se ater a essa dicotomia, é complicado, tá? Dá pra gente viver bem, dá pra gente viver um pouco melhor, sem negar o mal-estar. É isso que eu deixo assim pra gente hoje na nossa reflexão,
tá? Entender que toda perda, ela tem impacto. Tem umas perdas que são complicadas, que é o que eu trabalho mais, né? Que são perdas que a pessoa não consegue elaborar bem as fases do luto, mas que o luto, ele é inerente. Todos nós iremos passar por ele, quer dizer, a maioria, espera-se que sim, que a gente passe. Então é isso, gente. Falta 3 minutos para encerrar a live. Eu vou agradecer a vocês, espero que tenha atendido ao que vocês esperavam. Agradeço a presença de todos. Tá sendo uma novidade para mim falar aqui, mas eu acho que tá sendo importante, tá? E deixo meu abraço para vocês e responder a última pergunta, se der tempo. Monique Freitas. E cada um reflete da maneira que é melhor, né? Para encarar essa situação. Sim, sim. Por isso que tem muita gente que está vivenciando negação, tem uns que estão vivenciando aceitação, tem uns que estão com raiva. Entende? As fases do luto, permeando tudo isso, todo esse processo. Só que eu acho que o exercício, gente, não é dizer o que cada um tem que fazer, não. Mas a gente exercitar se a gente está fazendo o que a gente dá conta de fato. Se a gente está se esforçando. Tá bom? É normal nesse momento o medo, a ansiedade, confusão na compreensão do momento, alteração alimentar, alterações no sono, entre outras, cada singularidade. Dentro disso mesmo, José. O José Val tá comentando aqui que ele é da linha existencial também. Gente, é isso. Para eu não encerrar o vídeo cortar no meio, eu vou dar o tchau já. Agradecer vocês. E quem sabe a gente volta aí. Eu devo retornar com outra temática. Não sou muito de aparecer, porque para mim isso tá tudo sendo muito elaborado ainda. Eu só trouxe um pouquinho de reflexão, gente. Vamos deixar as coisas acontecerem e a gente entender que impacto a gente tem nisso e que responsabilidade a gente tem, tá bom? É isso que eu deixo assim como um recado. Reinaldo, para cuidar da profissão, parabéns, tá? Obrigado, Reinaldo. Um abraço, gente. Boa noite. Vamos seguir em frente dentro dos nossos recursos. A gente vai dando conta no nosso tempo. No nosso tempo, mas vamos fazer um esforço, né? Para dar conta. Entende? É isso aí. Até mais, gente. Boa noite. A gente se fala depois. Tchau, gente. Boa noite.